Vamos falar de migrações. Olá, eu sou a Tati Siqueira, bem-vindos ao meu canal. E, gente, eu estou aqui com o livro da Tag. Tá aqui uma bagunça no meu colo, mas olha que bonito. Ai, gente, é lindo. Cara, eu me apaixonei por esta capa. Olha isso. Não lembra um pouco, assim, Ao Farol, da Virginia Woolf? Eu fiquei lembrando bastante desse livro, né, O Farol, assim. Mas é só o farol mesmo, viu? Porque não tem nada a ver com a Virginia Woolf. E a autora é a Charlotte McConaughey. Sei lá. Então, essa escritora, ela é uma escritora australiana e ela tem ganhado bastante visibilidade com este livro. Ele virou até best-seller, né? E o que eu achei? Eu acho que foi um livro que foi uma leitura, assim, um pouco mais lenta, sim, mas ao mesmo tempo era uma leitura que rendia muito. Eu avançava várias páginas, mas ele tem um outro ritmo. E o que fala dessa história? Fala sobre a Franny Stone, né? A Franny, ela é apaixonada pelas andorinhas do Ártico, pelas andorinhas, pelos pássaros, ela assim, tem uma paixão pelos pássaros. E ela vai embarcar em uma jornada num navio pesqueiro para acompanhar as andorinhas. Ela quer saber qual é a trajetória que essas andorinhas estão fazendo, porque nesse futuro em que a Franny vive, é um futuro distópico, onde os animais estão sendo completamente extintos, né? Os pássaros, todos eles estão sendo extintos. E ela quer partir aí numa jornada em rumo à trajetória que essas andorinhas fazem. E ela precisa de um navio para isso, né? E ela acaba encontrando o Sagahani, ou Sagani, que quer dizer corvo. Então o livro, ele já vem falando assim, ó, siga os sinais que vão aparecer, eles estão aí, não é? Esse foi um conselho que a mãe dela deu, então preste atenção nos sinais. E a gente vai ter bastante sinais aí relacionados com os pássaros, é muito interessante, assim. Eu gostei muito dessa jornada da Franny, dela embarcar, assim, foi até que me emocionou, sabe? Me surpreendeu até. A escrita é bem legal, é bem fluida, assim. E como que essa história vai se apresentando? Bem, a gente começa já com a Franny ali, e aí de repente, no meio de uma narrativa dela, né? Ela é em primeira pessoa, ela que está narrando a história. Quando ela está embarcando nesse navio para acompanhar as andorinhas, e ela tem que convencer o capitão, né? Porque o capitão, ele quer peixe. Ele falou assim, olha, não, se você seguir as andorinhas, com certeza você vai achar peixes. E é assim que ela tenta convencer aí o capitão do barco. E a gente lembra muito de Moby Dick, né? Porque eles vão em busca de alguma coisa e na verdade acaba sendo uma obsessão da Franny ali, né? O Moby Dick, ele tinha aquela obsessão pela baleia, né? De encontrar aquela baleia que era Moby Dick. E a Franny tem essa obsessão aí de encontrar as andorinhas, de saber onde é que elas estão, o que elas estão fazendo e tudo. E aí o que acontece, né? Ela começa essa narrativa no navio e de repente ela vai dando sinais assim, ó. Anos atrás, ela estava na prisão. Outro anos atrás, não sei o que lá. E aí a gente vai descobrindo ao longo do livro alguns segredos que a Franny está escondendo aí, na verdade, né? Ela está revelando. É um personagem, assim, que não se prende a nada. Ela quer ser livre, assim como as andorinhas, né? Ela quer voar, faz parte da natureza dela voar, né? E ela não gosta de se prender a nada. E ela acaba que se casa aí com o Niall. E o relacionamento dos dois, assim, ele tenta entender muito essa natureza dela de voar, né? Ele acaba entendendo isso, mas ao mesmo tempo não deixa de criar conflitos nessa relação. Então é uma relação aí que a gente fica assim, tá, mas não tá, entendeu? Ela ama, mas nossa. O que acontece? Essa menina precisa de uma boa terapia. Com certeza ela precisaria de uma boa terapia, eu acho. Porque algumas vezes ela fica meio doidona mesmo assim, eu acho, sabe? Sei lá se a gente pode falar isso. Eu sei que assim, a personalidade dela acaba que às vezes fica meio chato, na verdade. Essa é
a minha questão aí. Bom, a premissa é legal, não é? Bom, agora eu vou dar spoilers. Então, se você não leu o livro, para esse livro e depois você volta aqui para ver os meus comentários aí sobre esse livro. Eu preciso falar dele. Spoilers! Spoiler alert. Então vamos lá. Muito bem, a Franny aí, ela embarca nesse navio, ela tem um relacionamento, assim, interessante com o capitão do barco, porque eles acabam se tornando grandes parceiros nessa jornada, né? Porque o capitão também tá à procura dos peixes, mas ele tá à procura de sei lá o que da sua vida, ele tem todos os seus problemas também, né? E aí a Franny vai se relacionando com a tripulação do navio. E algumas coisas, né, assim, ela tenta engatar alguns romances, ela beija um, beija outro, e de repente fala assim, não é nada disso. E eu falei assim, ai cara, mas isso aí tá tão assim superficial, né, não, você tem um aprofundamento aí nessas relações e tudo. Eu gostei do livro em geral, gostei, mas ele ficou com alguns pontos soltos, né? Quando se termina, por exemplo, a personagem da Leia, né? A Leia vai presa para que a Franny consiga se libertar, ela consiga fugir e tudo. Só que assim, a gente não sabe o que aconteceu com a Leia depois. Aí a gente tem o personagem do pai dela, que ele matou alguém, mas a gente nunca vai ficar sabendo que história foi essa, que ele matou, que pessoa foi essa, por que aconteceu esse assassinato. E ele, de repente, do nada, aparece no fim da história. Eu falei assim, ué, então tá bom. Ele é bonito? É, muito bonito. Mas ficou assim, bom, sabe aquelas coisas assim, meio que dá uma solução, né, pro livro, né? A gente tem que dar uma solução, ficou uma coisa meio pirlim-pim-pim, assim, eu achei. Ele aparecer do nada lá, né? Mas enfim, ele ficou preso um tempão, né? E a gente tem também a revelação do que aconteceu com a mãe dela, né? A gente fica ali na procura com a mãe dela e de repente a gente descobre que a mãe dela cometeu um suicídio. A gente não pode falar essa palavra aqui, né? Ela cometeu esse ato contra a sua própria vida. E isso a gente entende o porquê da Franny ter escondido isso da própria mente dela. A gente vê esse tanto de questões aí que ela tem em relação à mãe, né? Gente, não é fácil perder a mãe, né? Não é fácil perder a mãe. Ainda mais uma situação dessa, eu não posso nem imaginar o que isso possa acarretar para uma pessoa, né? E ela era criança e tudo, né? Enfim. Até achei legal, foi surpreendente para mim saber a revelação do que aconteceu com a mãe. Algumas revelações foram bem interessantes, assim, até com o Niall, né? A gente vê o fim do Niall, assim, no acidente, né? Ai, foi assim, pesado, sabe? Eu achei bem pesada a cena dela, assim. Ai, achei muito, muito pesado. A cena em que ele morre no acidente e tudo. Mas, e saber que ela inconscientemente ou conscientemente acabou buscando esse fim aí, né? Ela estava buscando o fim da própria vida e acabou que destruiu a vida de muitas pessoas, né? Não sei, são questões, né? Então ficaram questões aí em aberto, questões para se refletir. No mais, assim, eu gostei. Foi um livro que me emocionou. Ele é meio cheio de clichês? Tem umas coisas meio clichês? Sim. E essas revelações também que vão aparecendo assim do nada, até achei interessante também, né? Eu acho que foi uma estratégia da escritora de ir revelando aos poucos, né? Ficou com uma coisa assim, tipo assim, ela não chegou a ser uma ornitóloga, né? Ela não era realmente formada, ela só tinha uma paixão por isso. E ao mesmo tempo ter essa relação aí com o capitão de um navio pesqueiro, né? É uma relação improvável, mas tudo bem. Pode acontecer. Mesmo porque, né, eles passaram toda essa viagem e não conseguiram pegar um peixe, né? Mas tudo bem. Mas achei bem poético também quando ela encontra as andorinhas, né? Achei bem cinematográfico, assim, dela ver aquelas andorinhas todas. E eu realmente pensei que ela ia acabar a vida dela ali com as andorinhas. E foi interessante o instinto selvagem dela, porque é tudo muito, assim, relacionado com o instinto mesmo dela ser uma andorinha, né? É que nem meio que que nem o filme, né? O Cisne Negro, né? A peça Cisne Negro, que a menina acaba se tornando o pássaro, né? Tem
uma simbologia aí, uma analogia, sim, podemos associar alguma coisa assim, que ela acaba se tornando uma andorinha, né? E o instinto de sobrevivência dela acaba sendo maior e ela acaba sobrevivendo a todas as situações, né? Trágicas, coisas assim, trágicas, né? Que aconteceram com a Franny. Mas, no geral, um livro bem interessante, bem recomendo, gostei bastante da leitura. Não é 5 estrelas? Não, pra mim, né? Mas pra muita gente pode ter sido 5 estrelas. Cuidado, tem alguns gatilhos, né? Gatilhos aí de abuso, suicídio. É isso. Então, é um livro bem interessante de você ler, né? E tirar suas próprias conclusões. E se você já tirou suas próprias conclusões, fala aí pra mim, o que vocês acharam? Concordam comigo? Não concordam comigo? Lembrando, né, gente, que literatura, cada um tem a sua própria interpretação, cada um tem a sua leitura do livro e cada livro nos toca de uma forma, né? Esse livro me toca de uma forma porque eu tenho uma visão de mundo, eu tenho uma carga de mundo, eu tenho uma carga de emoções, né? De repente, para outra pessoa, isso aqui foi maravilhoso, você vai chorar, rios de lágrimas. E que lindo que é a literatura poder proporcionar isso, né? Um livro ter várias interpretações, vários sentimentos, e cada um vai imaginar de uma forma também lendo isso aqui. Isso é lindo da literatura, né? Isso que é bacana, que eu sou apaixonada, eu acho que a gente precisa exercitar sempre, tá bom? Então, muito obrigada por ter assistido este vídeo, dá um curtir aí e ó, te vejo na próxima.